complementa o verbo Substantivo. e complementa o verbo e exige preposição. Complementa o verbo VTI e exige preposição. Assim, o complemento nominal exige preposição. Porém, ele complementa o nome. Esse nome pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, certo? Então, é termo da oração que complementa o nome. Então, na folha do dia 2/10, todos estão com esta folha? Eu pedi ontem para vocês responderem essa folha, certo? Vocês responderem, para hoje a gente falar um pouquinho sobre o complemento nominal e corrigir os exercícios para ver se houve um entendimento, houve aprendizagem, certo? Então, vamos lá, turma. Folha do dia 2/10, complemento nominal. E aí, vocês já estão com essa folha? Bom, então vamos lá. O complemento nominal, há uma teoria aí, certo? Antes dos exercícios. O complemento nominal é termo da oração que sempre precedido. O que é precedido? Antecedido, ok? Ele vem com preposicionado. Sempre precedido por uma preposição, seja qualquer uma delas. Seja uma preposição, uma contração, uma combinação. Olha aí, eu citei algumas: o de, o ao, o com, em, por e outra qualquer. Completa o sentido de um substantivo abstrato. O que é substantivo abstrato? É o substantivo que depende de outro ser para ele existir. Agora eu pergunto para vocês, oitavo, a palavra ar, é abstrato ou concreto? Hein? O ar. Concreto, Guilherme. O ar, ele não depende de outro ser para ele existir. Às vezes a gente entende que aprendemos assim: substantivo concreto é aquele que ocupa lugar no espaço. E abstrato é aquele que a gente não pega. Mas espera aí, não é bem essa teoria, não. O concreto é o ser que não precisa de outro para ele existir. O ar não precisa de outro ser para ele existir. Por isso que ar é concreto, certo? Agora, amor é abstrato. O amor só existe quando alguém sente. Então, depende de outro ser para ele existir. Entendeu a diferença? A palavra é Deus. Deus eu não toco. Espírito eu não toco. Mas eles são concretos, porque eles existem independente de outro ser, certo? Ficou claro para você o que é um substantivo abstrato? Abstrato é o substantivo que precisa de outro ser para ele existir, tá bom? Então, o complemento nominal se refere a um substantivo abstrato, certo?
E também a um adjetivo ou a um advérbio, que sozinhos tem significado incompleto, necessitando de complemento nominal para completar o seu sentido. Então, o complemento nominal é o termo que completa a ideia de um substantivo, ou de um adjetivo, ou de um advérbio. Tranquilo? Essa é a teoria. Agora, seguem aí alguns exemplos para você entender, né? Aplicar essa teoria. E olha aí, já terminou a construção do prédio. Do prédio é o complemento nominal do substantivo construção. Construção do prédio. O prédio aí é o alvo. Ele foi construído. Então, complemento nominal. Meu irmão tem saudade de você. Saudade é substantivo. Quem tem saudade de alguma coisa ou de alguém. Você, de você, é o alvo da saudade. Alguém sente saudade por você. É o alvo. Você é o alvo da saudade. Então, complemento nominal. Todos temos esperança de um mundo melhor. Esperança é um substantivo abstrato. Qual é o alvo? De um mundo melhor. Todos esperam um mundo melhor, certo? Então, esperança há um alvo, alvo de um mundo melhor. Então, aí nós temos um complemento nominal completando a ideia de esperança, que é substantivo abstrato. Seguindo, queridos, ainda não estou consciente das mudanças. Desculpe aí, eu esqueci de grifar. Peguem, por favor, a caneta de vocês ou a lapiseira, grifem o complemento nominal. Quem pode me falar qual é o complemento nominal dessa oração? Hein? E aí, cadê a participação? Estou terminando a correção da prova de vocês, já vou somar os 2 pontos. E aí, quem me ajuda aí? Qual é o complemento nominal dessa frase? Ainda não estou consciente das mudanças. Das mudanças? Das mudanças? Muito bem, rapazes. Das mudanças. Das mudanças, completa que palavra? Vamos ver se vocês estão acompanhando mesmo. Fala a frase de novo. Repete. Das mudanças, esse termo que vocês me disseram. Não, a frase toda, a frase que foi. A frase toda é: ainda não estou consciente das mudanças. Consciente. Consciente. Bom, Guilherme. Quem está consciente de algo. Qual é a classe gramatical de consciente? Consciente é Abstrato. Consciente. Substantivo abstrato. Consciente é substantivo, adjetivo ou advérbio? Guilherme diz que é substantivo abstrato. Vocês concordam com ele? Ou é substantivo abstrato ou adjetivo. É adjetivo. Fale, Eduarda.
Ok, ok. Queridos, ainda não estou consciente das mudanças. Das mudanças, completa a ideia de consciente. Consciente não é uma característica? O substantivo é consciência. Consciência, substantivo, e consciente, o adjetivo. Então, aí, das mudanças, é o complemento nominal do adjetivo consciente. Esta formação é essencial para meu desenvolvimento profissional. Vocês viram o tamanho desse complemento nominal? Olha aí, ontem o Guilherme fez uma perguntinha bem joia. Ele perguntou assim, se o complemento nominal possui uma estrutura. Sim, é uma estrutura nominal. Ela é preposicionada, mas ela pode vir organizada, estruturada em várias palavrinhas. Olha o tamanho desse complemento nominal. Começa com a preposição para, a palavrinha meu, o substantivo desenvolvimento e o adjetivo profissional. Olha aí. Isso, muito bem, Guilherme. Tudo isso aí é o complemento nominal. O importante é que ele é um grupo de palavras nominais, não tem verbo dentro dele. Dentro do complemento nominal, tem um núcleo, desenvolvimento e alguns adjuntos adnominais, meu e profissional. Então, o complemento nominal é tudo isso. Ele está organizado em torno de um núcleo e uns adjuntos adnominais. Mas a expressão para meu desenvolvimento profissional chamamos de complemento nominal do adjetivo essencial. Eu vou ler só até essencial. Esta formação é essencial. Tem sentido completo? Não. Está faltando alguma coisa para dar sentido. Essencial para quê? Olha a perguntinha. Essa perguntinha conota subordinação. Quer dizer que o termo essencial não tem sentido completo e pede um termo para completar a ideia. É a mesma subordinação do VTI e do VTD, que são verbos. Existem nomes substantivos, adjetivos e advérbios que pedem complementos. Vocês estão entendendo aí como que se dá essa estrutura, entendendo a coerência de significado que o complemento nominal traz para o nome a que se refere? Agora, continuando. Pedro nada sabe relativamente a essa notícia. Esse termo, a essa notícia, completa que nome? A essa notícia é o complemento nominal. Muito bom, Guilherme. Ele se refere a outra palavrinha. Que palavrinha é essa? Relativamente. Joia, Guilherme. Relativamente é substantivo? É adjetivo ou advérbio? Nananina, não. Não é substantivo.
é advérbio de modo, terminado em mente. Grande parte das palavrinhas terminadas em mente são advérbios. Pedro nada sabe relativamente. Relativamente a quê? A essa notícia. Então, aí nós temos um complemento nominal que completa a ideia de relativamente. Mantenha-se longe de mim. Quem se mantém longe de algo. De mim é o complemento nominal, que completa a ideia do advérbio longe. Vocês viram aí? O que está aqui, que eu acabei de comentar com vocês, é aquilo que eu falei ontem. Ontem eu deixei uma teoria e algumas frases. Assim eu deixei outras aqui para vocês terem mãos, né, quando estudar a teoria. E esse conteúdo, complemento nominal, se encontra na gramática de vocês, lá na página 148, para vocês reforçarem o estudo. Agora, continuando aí, complemento nominal ou adjunta de nominal? Ontem, o Brenner fez uma pergunta. Qual a diferença? Como diferenciar, né? Como eu vou reconhecer complemento nominal de adjunta de nominal? Coloquei algo para vocês, está bem? Todos dois se referem a um substantivo. Você guardou? Aproveite, escreva aí na sua folha. Complemento nominal, substantivo abstrato. Adjunto adnominal, concreto. Substantivo concreto. Escreva aí. Complemento nominal é alvo. Adjunto adnominal, agente. Escreva aí na sua folha. Complemento nominal completa, complementa a ideia do substantivo. Adjunta de nominal especifica, delimita, caracteriza. Vocês viram que são coisas diferentes. Agora, isso aí eu preciso guardar. Guardar para eu ficar classificando? Nanina, não é isso. Guardar isso para você fazer leituras e para você usar a língua portuguesa de forma adequada. Empregar a preposição adequada, porque preposição possui significado. Você está estudando as preposições também. Não existe o complemento nominal se ele é uma locução adjetiva sem preposição. Não adjunta de nominal, sendo locução sem preposição. Não existe complemento nominal, em hipótese alguma, sem preposição. Então, eu preciso entender o significado das preposições na construção do texto. Você vai estudar regência semana que vem. E aí, se eu não entendi o adjunta de nominal e o complemento nominal? E o objeto indireto? São todos termos preposicionados. E regência, eu estudo o emprego da preposição ou não na construção do texto. Meninos, uma coisa tem requisito de outra. Pede requisito, um pré-requisito. Certo? Então, tudo tem a ver. É que nem matemática. Matemática, se eu não souber as 4 operações, como que eu vou seguir? Certo? Então, é preciso guardar. A professora está reforçando hoje o estudo do complemento nominal. Quando eu pedir para você anotar, anote.
É para facilitar o seu estudo, certinho? E agora, eu vou passar bem rapidinho, porque eu expliquei ontem, diferenças do complemento nominal e adjunta de nominal. Para que não haja confusão entre complemento nominal e adjunta de nominal, atente na seguinte distinção. Vamos distinguir? Se estiver ligado a um adjetivo ou advérbio, sendo sempre precedido de uma preposição, é afirmação, é complemento nominal, certo? Deixei aí negritado para você. Se estiver ligado a um substantivo concreto, podendo ser ou não precedido de uma preposição, é adjunta de nominal, certo? Se corresponde a um substantivo concreto, já é adjunta de nominal. Agora, se estiver ligado a um substantivo abstrato, por qualquer preposição que não seja preposição de, é complemento nominal. Assim, uma única construção que pode criar dúvida na distinção entre complemento nominal e adjunta de nominal é substantivo. É substantivo abstrato, mais preposição de, mais substantivo. Olha aí, a professora deixou um exemplo aí para vocês. A internet de vocês está travando, turma? Me diga aí, por favor. Como Não, que tá está? gravando? Oi? Não. Não, é sua. Tá tranquilo? Então, tudo bem. Vocês estão acompanhando aí? Vamos para a última observação. E a sua internet tá boa? A minha? Sim. A minha até agora não travou, não. Ok, então você não vai cair durante a aula. Então, tá bom. Ok. Não entendi a explicação da matéria. Da matéria, vocês vão escrever aí para mim. Tá bom? Da matéria, complemento nominal. Coloque aí do ladinho, CN. Não entendi a explicação da matéria. Da matéria se refere à explicação, certo? Então, é alvo, complemento nominal. Queridos, eu negritei aí errado, negritei quase tudo. Grifem, por favor, só do professor na segunda oração. Por favor, e aí? Segunda oração, do professor. Do professor se refere à explicação. Não entendi a explicação do professor. Do professor não é o agente? Ele explica. O professor explica a matéria. Não é isso que eu entendo? Então, é adjunta de nominal. No de cima, não entendi a explicação da matéria. É alvo. A matéria é o alvo da explicação. Então, complemento nominal. Na segunda, não entendi a explicação do professor. O professor explica. Ele é o agente da ação de explicar. Agente, adjunta de nominal. Vocês fizeram essa observação aí na folha? Eu deixei sem colocar para você escrever. Escreveu aí, oitavo? Oitavo. Bom, não querem se manifestar? Façamos de conta que todo mundo está entendendo. Bom, ok. Então, vamos lá, Célio. Ok. Exercício número 1. Analise classificando os termos grifados. A seguir. Você vai relacionar a primeira coluna com a segunda, para a gente verificar se há complemento nominal, adjunta de nominal, objeto indireto.
Enquanto estivermos, ok, Guilherme, enquanto você estiver analisando, faça um favor para você, certo? Faça um favor para você, aluno. Faça uma setinha do termo grifado, a palavra que ele se refere. Aquela setinha que eu sempre fiz no quadro, para orientar a relação, a ligação entre as palavras. Isso facilita o seu estudo, para que quando você fizer as provas seguintes, não somente a prova da professora Inês, mas as outras que virão, a redação que você escreverá ao longo da sua vivência, de acordo com a norma culta, você vai precisar disso aí, tá? Claro que não vai ficar fazendo essa seta pelo resto da vida, mas a prática levará você a escrever com coerência, certo? Aplicando a gramática normativa. Então, querido, vamos lá? O clima vai mudar a natureza do país. Do país está grifado. Se refere a que palavra? Natureza. Certo? Faça setinha aí. Do país se liga aonde? Vão ligar aonde? A quê? Natureza. Põe a setinha ligando do país à natureza. Natureza, Guilherme, é verbo. Natureza é verbo. Eu, natureza, tu, natureza, ele, natureza. Nós, naturezamos. É verbo? Hã? É substantivo. Ele é concreto ou abstrato, Guilherme? Ele é concreto. Muito bem. Se ele é concreto, ele é adjunto adnominal. Você viu tanto que é fácil, Guilherme? Tá vendo aí o oitavo, tanto que é tranquilo? Se você fizer a setinha, observa a palavra que se refere. Natureza é substantivo. Esse substantivo é concreto. A natureza não precisa de outro ser para ela existir. Então, é concreto. Então, nós temos aí uma adjunta adnominal. O objeto direto, ele sempre se refere ao verbo VTD. Ele não se refere a substantivo, nem adjetivo e nem advérbio. O objeto direto sempre completa a ideia de um VTD, verbo transitivo direto. Murilo Marques, bom dia. Agora que entrou na nossa aula, Murilo. 8h34, nós estamos fazendo os exercícios, estudando complemento nominal, folha 2 do 10, tá? Então, vamos seguindo aí, turma? A acusação do vereador, essa aí estava lá no texto de vocês, naquela folhinha de ontem. A acusação do vereador foi considerada uma ofensa ao prefeito. Nós temos dois aí. O que nós vamos colocar? Que letra? Acusação do vereador. Acusação é abstrato. Do vereador é o agente que acusa. Então, nós vamos colocar letra B para a primeira análise. Foi considerado uma ofensa. Ofensa é substantivo abstrato. Mas ao prefeito é alvo. O prefeito é alvo da ofensa. Complemento nominal. Então, no segundo parênteses, nós vamos colocar B/A. Certinho, oitavo. E no primeiro parênteses,
nós vamos colocar a letra B, porque é adjunto adnominal, certo? Agora vamos para a letra C. Paula está contente com um novo emprego. Paula está contente com um novo emprego. Com um novo emprego, se refere a que palavra? Refere-se à palavra contente. Contente é adjetivo. Isso aí, Guilherme, contente. Se refere a um adjetivo, olha o que está escrito aí na folha. Se estiver ligado a um adjetivo, é sempre complemento nominal. Muito bom, Gui. Então, nós vamos colocar a letra A. Seguindo, o medo dos moradores era de que as chuvas fortes provocassem outra enchente. As chuvas fortes provocassem outra enchente. Outra enchente. Dos moradores se refere a medo. Ah, medo é abstrato? Então é complemento nominal? Espera aí, vamos analisar. Dos moradores é alvo ou agente? Me falem aí, Brenner. Cadê você, Brenner? Brenner? Oi? Acho que o Brenner não está na nossa aula. Oi, Brenner, tudo bom? Então pensa aí, gatinho, vai lá. Muito bem, Brenner. Os moradores sentem medo. Eles não são alvo. É o agente de sentir medo. Quando é agente, é adjunta de nominal. Agora, olha a frase que a professora vai falar aqui. Todo mundo, hein? O medo do escuro apavorava a criança. O medo do escuro. Agora, do escuro relacionado a medo é o alvo, é complemento nominal. Mas aí, na frase que nós estamos analisando, o medo dos moradores. Guilherme, quando eu falo a gente é aquele que pratica ação. Você tem uma ideia na leitura que alguém pratica ação. Olha o que a professora vai falar. A produção de sapatos. A produção, eu vou colocar dois termos preposicionados, oitavo, relacionados à palavra produção. A palavra produção é abstrato, é substantivo abstrato. Vocês sabem disso. Agora eu vou criar dois exemplos. A produção de sapatos. A produção dos operários. Qual delas? De sapato ou dos operários? É alvo ou agente? O que é? Onde que está o agente? Onde está o alvo? A produção de sapatos, a produção dos operários. Me fale aí. O que é alvo? Produção de sapatos ou produção dos operários? Guilherme? Produção de sapatos. De sapatos. Muito bom, Pedro. Produção de sapatos. Olha o raciocínio, Guilherme. Os sapatos são produzidos. O alvo. Agora,
A produção dos operários. Os operários produzem. Eles não são um agente? Então, produção de sapatos, mais ou menos, Guilherme, mas tem uma leve ideia assim. Você pode pensar nisso aí, mas cuidado para não falar voz passiva, voz sintética aí, não, tá bom? Então, quando temos agente, é porque alguém está praticando a ação. Os operários produzem adjunta de nominal. A produção dos operários. Dos operários é adjunta de nominal. É o termo preposicionado. A produção de sapatos é o alvo, o que foi produzido. Certo? Outro exemplo. A construção da ponte. A construção do operário. A construção da ponte, a ponte foi construída, ela é alvo. A construção do operário, o operário constrói. Aí ele é agente. Então é isso aí. Entendeu mesmo, Gui? Então vamos seguindo aí. Então, o medo dos moradores. Os moradores sentem medo. Aí é adjunta de nominal, tá bom? Aí, Guilherme, essa aí é que você vai fazer, hein? Para mim, só para você ver se você entendeu ou não. Olha aí, Gui. A expulsão de 2 jogadores do nosso time. Expulsão, Guilherme, é substantivo abstrato. De 2 jogadores do nosso time, é complemento nominal ou adjunta de nominal? Pense em alvo e agente. Aí você vai me dar a resposta. A expulsão de 2 jogadores. E aí? Alguém quer ajudar o Guilherme? Os jogadores expulsaram. Se eu leio o texto, os jogadores expulsaram ou eles foram expulsos? Me digam aí, rapazes. Ô, oitavo, me diga. Foram expulsos? Foram expulsos. Muito bom. Então, não tem nada de adjunta de nominal. Eles são o alvo da expulsão, gente. Olha, tanto que é sério a leitura. Então, aqui, ele é o alvo da expulsão. Eles foram expulsos. Então, é complemento nominal. Certo? Ok? Deu para entender? Queridos, olha, tem uma lógica aí, uma coerência. Quanto mais eu entender a gramática, mais leitura eu terei. Vocês sabem disso. A gramática tem que ser aplicada a seu favor para leitura. Certo? Porque às vezes dá um texto para a gente ler, tanta coisa fica sem entender no texto. Eu faço uma leitura superficial. E aí? Se eu não entender a gramática do meu idioma, essa construção, a minha leitura vai ser superficial e a minha redação também. Eu posso encher linhas e linhas, mas quando alguém lê, fica tudo truncado. Não escrevo com clareza. É tão bom quando a gente pega um texto em que tudo está organizado, que acha coesão de ideias. O que é isso? Coerência de ideias, coerência gramatical. Então, a leitura é muito melhor quando eu entendo tudo isso. E escrevo melhor, turma, porque quando eu escrevo, preciso fazer uma redação,
eu preciso pensar na estrutura do texto, na estrutura gramatical, porque vai facilitar para o meu leitor, certo? Então, queridos, vamos aí. O advogado acredita que a decisão dos jurados será favorável ao seu cliente. Quem quer responder esses dois termos grifados aí? Quanto mais participar, eu vou lembrar dos dois pontos que eu tenho que colocar na prova. E aí, analise e me fala aí, queridos. O advogado acredita que a decisão dos jurados, a decisão dos jurados será favorável ao cliente. E aí, analise, queridos. Dos jurados, é complemento nominal, adjunta de nominal ou objeto indireto? Decide, Guilherme. Eu acho que é adjunta de nominal. Não, complemento. E aí? Ou objeto? O que vocês acham? Em turma. Não pode achar, não. Use a teoria. Você está estudando agora. Dos jurados se refere ao substantivo decisão. Aqui os jurados foram decididos ou eles vão decidir? O que vocês me dizem? Eles vão decidir. Então, eles são agentes, não são? Adjunto, adnominal. A decisão dos jurados. Os jurados decidem. Então, eles fazem ação, eles são agente. Tudo bem? Então, o primeiro termo é adjunta de nominal. E o segundo? Favorável ao seu cliente. Vocês viram que eu escrevi seu, trocando aí as vogais? Arrume aí, por favor. Eu escrevi sui. É um adjetivo, muito bem, Brenner. Favorável é adjetivo. Então, quando tem um adjetivo, muito bem. Complemento nominal. É isso aí, Brenner. Sempre que complementar um adjetivo, é complemento nominal. Se referir a um adjetivo, complemento nominal, não precisa nem pensar. Manda ver, complemento nominal. A penúltima aí, queridos. Todos os alunos participaram da peça teatral. Da peça teatral é objeto? Ah, muito bem. Se participar é verbo, eu complemento a ideia do verbo. Isso, muito bem. Se refere a um verbo preposicionado, é OI, objeto indireto. Muito bem, é ok. O Brenner sempre rápido, né, Gui? Crianças necessitam, olha essa aí. Crianças necessitam de muita atenção. Acertou novamente. Vocês estão certos, rapazes. Guilherme Brenner. Objeto indireto. Porque nós temos aí o verbo necessitar. Oitavo. Olha aí, vocês estão acompanhando? Maria Eduarda, Esther, Felipe Primo. Cadê você, Felipe Primo? Giovanni, Pedro, Igor Cunha, Igor. Vocês estão aí? Anabela, Ana Laura. Estou aqui. Olha, beleza. Tá todo mundo aí?
Por que a professora está perguntando se vocês estão entendendo? Porque o assunto, o conteúdo aqui é meio complexo. A gente tem que pensar muito, analisar, relacionar. Daí, ok, Anabela? Eu quero saber de vocês, se vocês estão entendendo. Esse conteúdo vai aparecer no simulado que vocês farão. Samanta, tá tudo ok? Está entendendo? Olha, a gente eu preciso saber, professora, estou acompanhando, estou raciocinando aqui até o momento. Sim, ok, Ana, beleza. Porque quando houver dúvida, não há entendimento. Sim, Guilherme, nós vamos continuar. Aquele combinado, a primeira aula passa muito rápido. A gente fala muita coisa aqui, né? Tá entendendo, Ana? Eu não consegui ler aí. Deixa eu ver o que a Ana escreveu. Olha. Ok, até então está tranquilo. Porque quando houver dúvida, oitavo, questione. Por que eu estou perguntando? Olha, vocês vão estudar agora, semana que vem, regência. E eu preciso saber empregar as preposições. Na regência, eu vejo que palavras pedem preposição e adequar a preposição. Lá no 9º ano, vocês vão estudar a subordinação. Orações subordinadas. Uma oração que depende de outra oração. Na construção do período composto, para organizar parágrafos. Parágrafos mais longos, com frases. Certo? Isso é sugerido na redação dissertativa argumentativa, essa estrutura de texto mais complexo. Lá no 9º, vocês vão estudar algumas orações que têm função de adjunta de nominal, função de objeto, função de complemento nominal. Aí, eu tenho que levar uma base do 8º para o 9º. E do 9º para o ensino médio, do ensino médio para a vida, certo? Porque a nossa vivência, o estudo da língua faz parte do nosso dia a dia, ok? Por isso que é necessário a gente ter esse feedback aí. Entendeu? Sim. Não entendeu? Questione. Pergunta à professora, tá bom? Então, eu vou fechar o 2 e o 3 para a gente ver um pouco de leitura ainda, tá bom? Então, eu vou gastar mais uns 10 minutinhos, depois a gente vai para a leitura de um texto de opinião. Queridos, olha aí. Sintaticamente, vamos analisar o objeto indireto, o adjunto de nominal e o complemento nominal. O exercício 2 é igual ao exercício 1. Igual em quê? Na análise. Você vai diferenciar o termo, dizendo se ele é adjunto, complemento ou objeto indireto. Uma forma muito simples de análise, pegue o termo grifado e faça setinha a palavrinha a que ele se refere. Aí você vai analisar, é verbo? OI. Se é adjetivo, advérbio, complemento nominal. Se é um substantivo, aí eu vejo o tipo de substantivo, concreto ou abstrato. Se for concreto, é adjunta de nominal. Se for abstrato, eu vejo, é alvo ou agente, para a gente responder adjunta de nominal, complemento nominal. Não há segredo. É simples, a análise é tranquila.
Quanto mais você se esforçar, você vai ver que não há complexidade, tá bom? Vejamos. Item A. Quem quiser responder essa para mim, eu acho legal. A sala de informática está sendo administrada pelos alunos, próprios alunos. Queridos, desconsidere o segundo aí, por favor, tá? O segundo, por favor. Eu coloquei aí um agente da passiva, grifei, sem perceber. Analise só o primeiro. Analise só o primeiro. Desconsidere o segundo, tá? Porque o segundo é agente da passiva. Eu grifei sem observar. Então, a primeira aí, Brenner disse a sala de informática. O Brenner disse que é complemento nominal. É isso, Brenner? Alguém discorda do Brenner? A sala de informática. Vamos analisar só o primeiro. O segundo, vocês quiserem escrever aí, agente da passiva, escreva para o segundo. Pelos próprios alunos. Isso é agente da passiva. Já dei a resposta. Agora, de informática. Célio, você concorda com o Brenner de que é um... O Célio diz que é OI. E aí, Pedro, você concorda com os rapazes aí? Você acha que é adjunta de nominal? Eu acho que é adjunta de nominal. Por quê, Pedro? Vem no meu coração. Esse coração seu sempre te dando coisa certa. Que fofinho. É adjunta de nominal, prof. Por quê, Guilherme? É porque não tem nenhum verbo e, tipo, não tem nenhum verbo e antes não tem um verbo, uma frase para tentar explicar mais, tipo, para saber se é agente ou essas coisas, ou... Vou ajudar vocês. Nem sempre o coração tem razão, tá, Pedro? É bom de vez em quando ir pela razão. Mas coração é sempre bem-vindo. Coração é tudo de bom. Bom, queridos, o Guilherme disse algo importante. Não é OI porque não se refere a um verbo. Sala de informática. De informática se refere à sala. Sala é concreto ou abstrato, meus queridos? Sala é concreto. Eu estou delimitando o significado de sala. Sala de aula, sala de informática. Eu especifico. Então, é adjunto adnominal. Guilherme disse aí. Aí não tem alvo e não tem agente. Então, é adjunta de nominal. Quando o Guilherme fala não é alvo nem agente, porque ele percebeu que não é abstrato. Lá no substantivo abstrato, que é bom a gente olhar, é alvo ou agente. Porque quando ele é concreto, a gente só observa a especificação da sala. Trata-se de que tipo de sala? Especificando, delimitando o termo sala, adjunta de nominal. Tudo bem? Agora nós vamos para a próxima. Todos os seus amigos sempre concordaram com você. Com você. Qual é esse termo, Maria Eduarda? OI, complemento nominal ou adjunta de nominal? Fala aí pra gente, Maria Eduarda. Quem quiser ajudar a Maria Eduarda também pode. E aí, queridos? OI, muito bem. Quem concorda com algo. Valeu, turminha. Isso mesmo, rapazes. OI, porque se refere ao verbo
concordar. Se concorda, concorda com algo. OI, refere-se ao verbo. Letra C. Na letra C, eu tenho dois. Eu tenho caminhada. Oh, desculpa, pulei. Eu tenho do contrato e para você. Vamos analisar do contrato? Do contrato está preposicionado e refere a cópias. Cópias é verbo ou é um nome? Refere-se a um nome. Cópias é nome. Substantivo. Então, pode ser adjunto de nominal ou complemento nominal. E aí, Brenner, o que você me diz? Do contrato, refere-se a cópias, que é um substantivo. Do contrato, é adjunto de nominal ou complemento nominal? Uai, é um dos dois, mas qual é? Numa prova, se você escrever isso, eu nem considero. Falo sinto, qual deles? Sério. Ah, bom. Não é complemento nominal, turma. Cópias. Cópias. Olha aí, cópias do contrato. Cópias. Você está especificando cópias, delimitando. Não é um sentimento para ser abstrato, não é uma ação para ser abstrata, certo? Então, meninos, é adjunto adnominal. E a segunda, Brenner, ela enviará todas as cópias. Enviará para quem? Para você. Oi. Então, nós temos o primeiro, adjunto adnominal, e o segundo, objeto indireto. Ok, Igor Cunha? Vamos para a próxima. Vou repetir a letra C. Primeiro parênteses, adjunto adnominal. Segundo, OI. Próxima. Confiamos, desculpa, letra D de docinho. Alguns participantes da caminhada acharam a trilha fácil. Participantes da caminhada. Muito bom. Complemento nominal. A caminhada é o alvo, certo? Isso mesmo. Seguindo, confiamos sempre em você. Em você. Em você. OI, muito bem, Igor Cunha. Muito bem, Célio. OI, quem confia, confia em alguém. Está relacionada a um verbo, completando a ideia do verbo. Então, OI, certo? Agora vamos para a próxima. Muitos alunos estavam descontentes com o novo horário. Isso mesmo, descontentes é um adjetivo. Se você completa a ideia do adjetivo, complemento nominal. Última, G de gentileza. Paula me disse que tem muita confiança em você. Confiança em você. Não é OI. Confiança é verbo? Eu confiança, tu confianças, ele confiança, nós confiançamos. Confiar é verbo. Confiança é nome.
Você é o alvo da confiança. Complemento nominal. Vou repetir o exercício 2 para a gente acelerar, tá bom? Letra A, adjunta de nominal. Letra B, OI. Letra C, adjunta de nominal. Depois, OI. Letra D, complemento nominal. Letra E, OI. Letra F, complemento nominal. Letra G, complemento nominal. Deu para anotar todo mundo? Então vamos para o último. Leia 2 orações aí, 2 termos grifados. Até agora, 146 nações, entre elas o Brasil, já aderiram ao contrato. Analise melhor. O acordo é prejudicial à sua economia. Ao acordo e a sua economia exercem qual função sintática? Eles são OI, porque eles são preposicionados. Complemento nominal ou adjunta de nominal? Analise e me fale. Igor diz que é com OI. Vocês concordam? O primeiro, muito bem, Brenner. O primeiro é OI. Aderiram a quê? Ao acordo. Quem adere, adere a alguma coisa. Então, completou o verbo aderir. OI. O segundo, Brenner disse que é complemento nominal. Por que razão, Brenner? Por que, Brenner? Ele é complemento nominal. Alguém sabe dizer? Não é substantivo, eu também concordo. Prejudicial não é substantivo. É o que então, Brenner? Isso é prejudicial. Prejudicial é adjetivo. Quando você completa a ideia de um adjetivo, você tem um complemento nominal, certo? Então, queridos, na primeira frase, olha, não é só o português, não. Você também estuda regência em outros idiomas. Vai estudar francês para você ver o tanto de preposição que existem. E no inglês? As preposições, o que você faz com elas? Preposição existe em qualquer idioma. Tá bom? Não é só o inventor da língua portuguesa, não. Queridos, então, fechando aí, aderiram ao acordo. OI. O acordo é prejudicial a quê? Complemento nominal. Nós, dias atrás, nós estudamos vozes verbais. Você já viu, quem estuda inglês sabe que existem as vozes dos verbos no idioma inglês. E as nossas preposições, se eu não souber preposição em português, em francês eu também não aprendo muito, não. Certo? Turma, aqui a gente não está falando de falar, não. Falar é uma coisa, escrever é outra. Vocês sabem disso. Vocês se lembram de uma questãozinha lá na prova de vocês? Deixa eu até mostrar a provinha de vocês. Olha aqui. Vocês se lembram dessa perguntinha lá na prova de vocês? Que eu pedi para vocês
encontrar no texto termos usados, né, palavras usadas na oralidade. O que é oralidade? É a fala. Fala é uma coisa, escrita é outra. Então, falar é uma coisa, escrever é outra. Então, é mais ou menos assim, 2 idiomas por aí, né? O idioma com que falo e o idioma que eu escrevo. Aí entra também a questão da informalidade e o padrão, que é a formalidade. É muito rica a nossa língua, qualquer idioma é muito rico, vasto. Nós estamos estudando os recursos, né? As regras que existem para a gente saber fazer, utilizar bem a nossa língua. Seja ela falada, seja ela escrita. Lendo ou escrevendo, né, turminha? A gente estuda português para isso. Porque para falar, ninguém vai para a escola, aprende-se com o outro. Até papagaio fala, você já viram os papagaios, que são bonitinhos, não precisa ir para a escola, não. A linguinha redonda dele já facilita. Ele aprende a falar. Certo? Bom, queridos, e aí, meus anjos? Fechamos o estudo dos exercícios e o complemento nominal, diferenciando de adjunto de nominal, de OI. Bom, nós temos aí um tempinho bom para a gente, meia hora mais ou menos de aula, a gente vai dar um tempo ao complemento nominal, porque estudar demais também cansa, né? Vamos aliviar um pouquinho, vou deixar para vocês, ou já vou encaminhar para vocês, algumas atividades para reforçar o estudo do complemento nominal, com os exercícios lá da gramática de vocês, vou encaminhar, tá bom? Depois eu oriento. E agora eu quero uma folha, 2/10, artigo de opinião, a busca pela imagem perfeita. Peguem, por favor, é um texto de Roseli Saião. Roseli Saião é psicóloga, gosto muito dos textos dela, a gente encontra muito texto bacana de Roseli Saião na internet, tá bom? Ela tá mandando as pessoas saírem? É a Roseli Saião? Bom, turminha, foram irmãos? Nós estamos estudando a estrutura do artigo na redação, amanhã. Sim, amanhã a gente vai na aula, eu vou preparar para vocês, estou preparando, porque a gente fala assim, no primeiro parágrafo, na introdução, eu tenho que deixar a tese, a ideia central, apresentar o tema e já posicionar. Então, a gente vai procurar entender como, né, encontrar a ideia central do texto. E depois, nos parágrafos seguintes, não é argumentar? Então, a gente vai entender como trabalhar esses argumentos aí, certo? Bom, turminha, então amanhã a gente continua assim, com o artigo de opinião na redação, turma. Queridos, vamos ler o texto, a busca pela imagem perfeita. Todo artigo de opinião precisa ter título. Grande parte, se os artigos de opinião são publicados em jornal ou revista, vão aparecer logo abaixo do título uma frase que nós chamamos de olho. Esta frase aí, ela traz uma ideia a respeito do texto. É como se ela já antecipasse nessa frase um subtítulo, podemos dizer assim, esse subtítulo chamado de olho. É como se ela antecipasse
o que vai ser trabalhado no texto. O assunto que vai ser, antecipa o que vai ser desenvolvido no texto. Mas você não precisa criar isso, não. Numa redação de vestibular ou de prova, que seja, você não precisa fazer esse subtítulo aí, não, esse olho aí, não. Basta só o título e organizar uma redação com 4 parágrafos. O nosso texto é maior. Por quê? Porque é escrito com... É uma psicóloga. Aqui ela quer conversar com adolescentes, né? Ela quer expor suas ideias para trazer uma ideia para adolescentes e também para os adultos, principalmente para os pais. Então, quando nós escrevemos uma redação de vestibular tem número de linhas, é limitado. Você não escreve mais que 30 linhas. Essa é a redação escolar, é saber, né? Agora, quando você estiver na universidade, você tem que defender uma tese, escrever um artigo, né? Um artigo científico, alguma coisa assim, você vai escrever textos mais longos, porque você vai provar alguma coisa. Agora, aqui não, aqui nós vamos, quando pede uma redação, é só mesmo a exposição de uma ideia a respeito de um assunto. 30 linhas, 4 parágrafos, é o suficiente. Então, o texto que nós vamos ler aqui é de alguém que tem conhecimento, né, sobre o assunto que vai ser discutido aqui. Vai discutir aqui situação comportamental, comportamento dos adolescentes, certo? Bom, vou ler os 2 parágrafos e vocês vão lendo aí, alguém vai lendo para a gente ter uma leiturinha bem rápida, tá bom? A busca pela imagem perfeita. Li uma reportagem na revista Cláudia sobre adolescentes que submetem à cirurgia plástica. Vamos ao texto? Os números são impressionantes. Das cerca de 650 mil cirurgias, realizadas no ano passado no país, 15% foram em adolescentes entre 14 e 18 anos. E não são as meninas apenas que recorrem a tal recurso. Os meninos, pouco a pouco, já aderem ao procedimento. Ter nariz perfeito, seios volumosos e corpo sem excesso de gordura é o anseio da moçada. Eles querem ver no espelho uma imagem perfeita. Querem ter um corpo que vista bem uma roupa, não procuram uma roupa para o corpo que tem. Mais alguém? Oitavo, vocês estão acompanhando? Ou só a professora? Eu tô. Eu estou acompanhando. Vamos lá, gente, porque depois aparece na prova Eu posso ler. leitura. E aí, como que fica? Nós vamos ler, vamos interpretar. Quem pode ler aí? Eu. Então, leia para nós, Pedro. Tal comportamento, continue. Pedro, leia os 3 parágrafos seguintes, tá bom? Aí depois eu outro ler. Tal comportamento é resultado de múltiplas pressões. A sociedade de consumo apresenta a esses jovens a ideia de que quem não tem determinado corpo não consegue ser feliz. A sociedade da aparência e do espetáculo nos informa que, para ser notado, é preciso apresentar uma beleza padrão. O depoimento de uma garota na reportagem citada revela bem essa questão. Diz ela, quem não tem peitão não é ninguém. Além disso, vivemos também na era do imediatismo, da busca de soluções rápidas com o mínimo de esforço. No lugar do empenho pessoal e de compromisso, colocamos o dinheiro.
Preferimos comprar o bem-estar e uma autoimagem satisfatória a empenhar energia para melhorar o que temos. E é nesse clima que o abuso de drogas, legais e ilegais, tem crescido entre os jovens e se apresentando cada vez mais cedo. À primeira vista, pode parecer que nada há comum entre os demais. Entre os temas. Mas um olhar um pouco mais atento aponta para uma estreita ligação entre eles. Vejamos, os jovens não têm encontrado grandes obstáculos quando se sentem descontentes com o corpo e aparência, e decidem que podem resolver isso rapidamente com uma intervenção cirúrgica. Mas muitos pais até incentivam seus filhos, e inclusive arcam com os ônibus financeiros. É que os pais acreditam que devem promover a felicidade dos filhos. E se o filho acredita que a felicidade é ter esse corpo idealizado, por que não colaborar? Ok, outro. As lições. As lições que ensinamos aos jovens, ao contribuir, mesmo a contragosto, para que ajam dessa maneira, não são, entretanto, as que gostaríamos que eles aprendessem. Ensinamos, primeiramente, que a felicidade é um bem-estar instantâneo, localizado, e não um estado fruto de uma série de eventos somados na vida. Ensinamos também que sempre é possível escapar de situações que provocam mal-estares, dissabores, frustrações, sofrimentos ou mesmo pequenos incômodos. As substâncias químicas fazem parte desse arsenal que promovem soluções rápidas e eficazes, e os adultos as usam com bastante frequência. Há comprimidos para tudo: diminuir a fome, provocar e manter a ereção, suprimir a tristeza e produzir alegria, controlar a ansiedade, aumentar a energia, etc. Os adolescentes que vivem de desconforto em desconforto, nessa etapa transitória da vida, descobrem rapidamente a oferta generosa de substâncias que prometem aliviar esses mal-estares experimentados na busca de sua identidade adulta. Afirma-se que essas drogas promovem a tal felicidade imposta a todos nós, mesmo que seja efêmera, passageira e com possíveis efeitos futuros pouco saudáveis. Mas o futuro não importa tanto quanto o presente, não é? As cirurgias plásticas em jovens com corpo em desenvolvimento também podem provocar efeitos indesejados no futuro, mas isso não é considerado pelos jovens nem por seus pais. O mundo atual é de uma complexidade incrível. E um ato educativo pode ter repercussões muito mais amplas do que as desejadas. Por isso, para educar é preciso muito mais pensar do que agir. Bom, o texto do livro, né, da autora, Como Educar Meu Filho, certo? Bom, turminha, publicado na Folha. Turma, nós temos aí um texto, artigo de opinião. Nós vimos aí a autora expondo o ponto de vista dela sobre um tema atual e polêmico, certo? Ao ler esse texto, nós observamos a linguagem do texto, ela é padrão, ela é padrão formal. Observamos os verbos presentes nesse texto, os verbos prevalece o modo indicativo, nós estamos estudando, inclusive há um texto que nós precisamos fechar amanhã,
E também outra coisa, vocês repararam que o ponto de vista escrito em primeira pessoa, quantas vezes é empregada a forma primeira pessoa no plural? Além disso, vivemos, né? Quantas vezes aparece aí o verbo na primeira pessoa? Escrever um artigo, nós estamos observando a linguagem. Brenner, dias atrás, Brenner, você se lembra que você perguntou se poderia ter um discurso direto com o leitor? Você se lembra disso? Poderia conversar diretamente com o leitor? Eu disse que não. Mas aqui, você percebe, quando a gente fala de artigo de opinião, não há uma estrutura fixa para fazer um artigo, certo? Ela começou a falar do tema, o assunto, trazendo aí uma estatística, né, de números de cirurgias feitas no Brasil, e ali ela apontou um número que se refere a adolescentes, porque o texto, ela vai abordar essa questão, né, do jovem adolescente querer mudar o corpo, né, para se adequar ao padrão de beleza que a sociedade atual exige. Sim, claro. Aí, turma, amanhã na nossa aula, certinho? E olha aqui. Então, durante o discorrer aí do texto, ela traz alguns argumentos, né, para comprovar o ponto de vista dela. Aqui a gente percebe que ela é totalmente contrária a essa questão de fazer cirurgia cedo, né? Como muitos adolescentes querem, para se encaixar num padrão pré-determinado pela sociedade, ok? Bom, a respeito das perguntinhas, esse texto aqui é para a gente ler e compreender as ideias. Pergunta aí para vocês. Primeira, releia os 3 primeiros parágrafos. Vocês fizeram essa atividade. Releia os 3 primeiros parágrafos. Nesse trecho, são tratadas 2 razões que levam os jovens a se preocuparem tanto com a aparência. Quais são elas? As 2 razões aí. Elas vão aparecer aí nos primeiros parágrafos aí do texto. Pressões. Pressões de quem? Pressões da sociedade. Mas eu quero dentro do texto. Mas está no 3º parágrafo. Então fale, vai, pressões da sociedade, em que aspecto? Senhor Igor, você está entendendo muito bem. Responda com clareza. E onde você achou isso aí? Leia para mim, querido. Tal comportamento é resultado de múltiplas pressões. A sociedade de consumo apresenta a esses jovens a ideia de que não tem determinado corpo e não consegue ser feliz. De quem não tem. Tá ótimo, tá bom aí. Então, a sociedade de consumo. Então, uma das razões é isso aí. É resultado de muitas pressões. Em que aspecto? A sociedade do consumo apresenta a esses jovens a ideia de quê? De que não tem determinado corpo, não consegue ser feliz. Então, nós vamos destacar isso. A sociedade do consumo. Ela pressiona. Olha isso, se nós abrirmos aí a internet, há uma pressão, é dita algo para a gente. Vamos para a TV, para as capas de revista, certo? Então, há uma pressão, o mundo, a sociedade em que vivemos, nela há
um consumismo, né? Essa pressão de sociedade de consumo. Vamos consumir, preciso ter isso, então eu não vou ser feliz, certo? Outra aí, vamos lá? A outra está logo embaixo, não é bem no... Vai mais abaixo um pouquinho aí. Qual é a outra razão? O que ela fala aí? Vocês viram aí qual a palavrinha que aparece no quarto parágrafo? A primeira palavra. Mas, professora, Oi. no enunciado não está escrito releia os 3 primeiros parágrafos? Pois é, a professora que fez, ela tinha que ler os primeiros parágrafos. Eu falei 3, mas é os primeiros parágrafos, desculpe aí. Estou pedindo para vocês lerem. Igor, o que mais você achou aí nesse terceiro parágrafo? Não tem mais nada, ela só está desenvolvendo a ideia da sociedade de consumo, que é a primeira razão. Leia o próximo parágrafo, o que ela fala? A primeira expressão do do quarto parágrafo. Imediatismo. Eu posso ler aqui. Calma aí, deixa eu. Ela começa assim o quarto parágrafo. 1, 2, 3, 4. Além disso, além da pressão da sociedade de consumo, além disso, existe o quê? A era do imediatismo. O que é isso? A era do imediatismo. O que você entende? Segundo o texto, está dizendo que é pessoas querendo as coisas rápido sem nenhum esforço. Muito bem. Então, nós vivemos essas razões, essas pressões aí. Eu quero, preciso ser agora. Não dá para esperar. Nós vivemos numa sociedade assim, tudo muito rápido. Queremos tudo de forma muito rápida. E essa expressão, além disso, ela significa soma, acrescentar. Ela fala uma razão no terceiro parágrafo e a outra razão aparece já no quarto parágrafo. Além disso, vivemos também, olhem a palavra também, na era do imediatismo, da busca de soluções rápidas, com o mínimo de esforço. Então, essas são as duas razões que levam os jovens a se preocuparem tanto com a aparência. E a sociedade de consumo, se eu não tenho, eu preciso comprar, eu preciso usar. Não é assim que mais ou menos que nós vivemos nessa sociedade? O jovem, o adolescente também. Vocês acham que é só o adolescente que vive isso? Ela fala também de comportamento de adulto, né? Todos querem estar na moda. Muito bem, todos. Se eu não estiver, e aí? E aí, a sociedade de consumo, eu preciso estar na moda. Então, eu não sou aceito, né? Maria Saque Azul. O que é isso? Quem escreveu aí? Então, turminha, ela fala da primeira razão, a segunda segue, Maria que segue as outras. Verdade. Por aí. Aí, turma, ela fala da era da sociedade, né, que vive uma era de imediatismo. Preciso resolver isso mais rápido. Daí, o jovem adolescente também acaba vivendo toda essa situação. Vê beleza no corpo de outra, a sociedade, o padrão, a mídia, determina um padrão de beleza, um padrão de comportamento, e nós precisamos nos adequar. E o jovem, ainda mais nessa busca, o adolescente, nessa busca de identidade, ele se olha no espelho e ele vê que ele está fora. Está fora. E aí?
Se esse jovenzinho não estiver bem acompanhado, orientado, um adulto ali para ajudá-lo, ele vai sofrer muito. Muitos adolescentes sofrem essa busca de identidade, até formar a sua identidade, né? Que vocês estão aí na pré-adolescência, indo para esse caminho da adolescência, essa fase, e logo vão viver isso aí. Vão começar a observar, já veem o meio que os cercam, aqui as pessoas que estão ao seu redor, a mídia, e aí? O que você está construindo? Então, o jovem, adolescente, ele precisa do apoio, do cuidado, da atenção de um adulto, para que ele possa passar por essa fase sem tantos problemas. Bom, turminha, seguindo aí. Então, a autora, por que o adolescente, né, o adolescente precisa tanto dessa cirurgia? Busca aí se adequar. Olha aí, ter nariz perfeito, seios volumosos, corpo sem excesso de gordura, anseio da moçada. Ah, mas eu não penso assim, não. Mas a maioria dos adolescentes pensam assim, gente. Amanheceu, olhou no espelho, aquela espinha, aquele cabelo que não me agrada. Ah, eu sou baixinha, eu sou alta demais, eu sou magrinha, eu sou gordinha. Turma, para vocês virem, a vida inteira eu dei aula para adolescente. Eu tive adolescente que usou roupa, moletom o ano inteiro. Debaixo do moletom havia mais 2 blusas. A calça, debaixo da calça, outra calça. Por quê? Era muito magrinha. Eu tive aluno que estudou o ano inteiro com capuz. Por quê? Orelha de abano. Então, o jovem sofre, o adolescente, ele olha, né, o que está ao redor dele. Então, a sociedade, ela... Tá bom, gente. A sociedade, né, impõe um padrão de beleza. E se a gente não estiver de acordo, e aí? Essa sociedade imediatista, que tudo tem que ser resolvido na hora. Então, essas questões. E ela é doutora no assunto, né? Quem escreveu esse texto é uma psicóloga. Quantos jovens adolescentes ela deve atender no dia a dia? Quantas frustrações? Quantos jovencinhos, né, que vão ali frustrados no consultório? Certo? Bom, vamos chegando aí, turma. Próxima perguntinha. Número 2. Deu para anotar aí? Quem não escreveu, grife aí no texto, por favor, as 2 razões. A primeira razão é... Vamos prestar atenção, deixa essa conversinha aí, turma. A sociedade de consumo, certo? Que apresenta aos jovens a ideia de que quem não tem determinado corpo não consegue ser feliz. E a outra é a era do imediatismo, a busca das soluções rápidas, com mínimo de esforço. Certinho? Eu vou fechar número 2 para a gente encerrar, meus queridos. Segundo o texto, que atitude é comum nos pais desses jovens? Trata-se de uma ação positiva ou negativa, de acordo com o texto? E aí, Igor, quer responder essa? Pode ser. Então fale, que eles acham que eles têm que promover a felicidade dos filhos. Aí eles acabam que pensam, se o meu filho acha que fazer uma cirurgia plástica para ficar com uma beleza melhor, as coisas assim, vai fazer ele se sentir feliz, então eu vou fazer. Aí acaba que fica sendo negativo, porque entra na questão de que ele não pode dizer não,
e também eles não conseguem explicar que o filho pode sim ser bonito apesar do corpo que ele tem. Ok, vamos organizar essa. Não vou falar que está errado, não, Igor, mas organizar as ideias. Ela perguntou como que os pais, que atitude é comum nos pais desses jovens? A atitude é arcar com o ônus financeiro. É proporcional o quê? A parte financeira. Pagar para o filho fazer uma cirurgia. Porque fazendo a cirurgia, eles entendem que os filhos vão ficar felizes, né? A gente continua aí, eles promovem a felicidade dos filhos, pagando aí a cirurgia. Ele acredita que se o filho tiver um corpo como ele sonha, ele vai ser feliz, ok? E a autora acha isso correto? Ela concorda? Não, é uma forma negativa de os pais, né? Porque a felicidade, ela não deve ser alcançada assim. O pai tem que... Ela discorda aí que os pais têm que pagar, né? Promover a felicidade do filho dessa maneira. Então, mais embaixo, ela fala, mostra aí, ó, que a felicidade é um bem-estar, não é um bem fruto de uma série de... Ensinamos primeiramente que a felicidade é um bem-estar instantâneo localizado, quando se paga. E não um estado fruto de uma série de eventos somados na vida. Então, mostrar para o filho que a felicidade, ela não está numa coisa que a gente quer realizar rápido, mas sim fruto de uma série de eventos somados na vida. Promover a felicidade do filho não de forma instantânea, pagando uma cirurgia plástica para ele alcançar o bem-estar, mas sim ensiná-lo que a felicidade se consegue ao longo do que ela fala lá no texto, o estado de fruto de uma série de eventos somados na vida. Certo? Então, turma, fechamos nossa aula. E a última aí? Oi, vale bem mais a pena, tanto financeiro, não consegui ler. A última aí, qual que é a resposta dela, turma? C. É a letra C. Muito bem, é isso mesmo. Muito bem, o texto não é relatar, não é contar. Transmitir conhecimento sobre cirurgia, ela não faz isso. Argumentar sobre a preocupação excessiva dos jovens com a aparência. Esse aí é o texto, a razão de ela escrever esse texto. Igor escreveu assim: vale bem mais a pena tanto para o financeiro do pai, quanto para o emocional da filha explicar que ela pode ser feliz com o próprio corpo. Verdade, Igor. Concordo com você. É disso que ela fala, que o pai pode explicar, né, orientar o filho sobre essa questão. Queridos, assim encerramos nossa aula. Todos vocês tenham um ótimo dia, certo? Amanhã a gente se vê. Tchauzinho. Fiquem com Deus, todos vocês. Tchau. Igor, obrigada